Hoje eu vou mostrar para você algumas razões para você não cair naquela brincadeirinha boba do Charlie Charlie. Eu não queria falar sobre esse desafio porque eu acho uma besteira, mas tem uma amiga nossa que é coordenadora de escola e ela contou que na semana passada 5 pais apareceram na escola porque os filhos não queriam ir com medo do tal Charlie Charlie. E nessa semana agora, 15 pais apareceram na escola dizendo que os filhos estavam com medo de sair de casa por causa do tal Charlie Charlie. Bom, então eu resolvi fazer o vídeo e se você nunca ouviu falar no tal desafio do Charlie Charlie, eu vou mostrar pra você o que é. As pessoas pegam uma folha e dividem em 4 partes. Aí escrevem aqui sim, não e sim. Deixa eu virar aqui pra você poder ver. Aí elas colocam um lápis aqui, de preferência um lápis sextavado, que nem esse aqui, e em cima outro lápis, bem equilibrado. É um pouco difícil de achar esse equilíbrio aqui do lápis, até ele parar quietinho. Vamos lá, lápis, para quietinho para poder mostrar. E depois que o lápis está arranjado assim, as pessoas fazem uma pergunta para isso aqui, uma pergunta cuja resposta pode ser sim ou não. E supostamente, quem vai responder a pergunta é um fantasma mexicano chamado Charlie Charlie. Vou dar um exemplo do que as pessoas fazem. Por exemplo, Charlie Charlie meu, existe no mundo alguém mais belo do que eu? A resposta era óbvia, mas esse Charlie Charlie é muito esperto. Só que não tem Charlie Charlie nenhum aqui. Vamos lá, vamos analisar esse negócio para entender o que acontece e por que as pessoas acreditam que esse treco é capaz de responder alguma coisa. Primeira coisa, quando a gente coloca um lápis em cima do outro, a gente acaba criando um negócio extremamente instável. Por isso que é difícil de colocar o lápis em cima do outro aqui, porque é muito difícil alcançar o equilíbrio. E quando a gente alcança esse equilíbrio, aquilo está muito estável, prestes a se mexer. É muito fácil de mexer isso aqui. E é por isso que as pessoas acham, talvez, que alguma força sobrenatural muito fraquinha consiga mexer o lápis. Mas se a gente for pensar bem, na verdade também alguma força natural, alguma força de verdade muito fraquinha também vai conseguir mexer o lápis. Bom, existe um instrumento no nosso dia a dia que é muito parecido com isso aqui, que é quase idêntico a isso aqui, que é uma bússola. Dá uma olhada de pertinho na bússola e você vai ver como ela é parecida com o lápis do Charlie Charlie. Aqui na bússola existe um pedacinho de metal e ele tá em cima de um ponto bem pequenininho para ele ficar bem solto, para ele girar bem fácil, exatamente do mesmo jeito do lápis. E por que ele precisa girar bem fácil? Porque ele precisa ser sensível ao campo magnético da Terra. O planeta Terra funciona como se fosse um ímã gigante e ele tem que se alinhar a esse ímã. Mas ele é tão sensível, ele gira tão fácil que se a gente colocar uma moeda perto, por exemplo, uma moeda nem é um ímã. Uma moeda é um ímã muito fraco. Ele já consegue se alterar só pela moeda, tá vendo? A moeda já está alterando a bússola. Ou seja, assim como a bússola, esse lápis aqui, esse conjunto de lápis do Charlie Charlie é extremamente sensível a qualquer coisa que faça ele se mexer. Mas o lápis não é sensível a coisas magnéticas, ele não vai ser puxado por um ímã. Mas ele é muito sensível a outra coisa. Ele é muito sensível à movimentação de ar, ao vento. Olha só como é fácil mexer esse lápis com um pouquinho de vento. Eu dei um sopro muito fraquinho no lápis e mesmo assim ele se mexeu. Se você não está acreditando que meu sopro foi muito fraco, vamos usar uma vela então para provar que esse sopro é fraco. Você sabe que uma chaminha pequenininha como essa aqui é extremamente sensível ao vento. Tanto que a gente não pode ficar falando perto da vela, senão ela apaga, e tanto que é muito difícil da gente acender um fósforo quando tem o mínimo de vento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa vela aqui do lado do lápis e vou soprar de novo e você vai ver como o meu sopro era fraco, se baseando no quanto a chama dessa vela vai se mexer. Mas o que eu quis mostrar com isso? Que
qualquer sopro muito fraquinho, qualquer vento que entre pela janela, qualquer abano de mão, movimentação de corpo, qualquer coisa que gere o mínimo de vento pode movimentar o lápis. Mas aí você pode falar, não, peraí, eu tava lá, eu não senti vento, não teve nenhum amigo meu que assoprou. Bom, a gente ficou testando isso aqui antes de gravar o vídeo e a gente percebeu um negócio. Se tiver várias pessoas em volta disso aqui olhando para tentar ver se ele vai se mexer, você vai ter um desvio de atenção muito grande. E essa é uma tática muito usada pelos mágicos. Olha só. Tá vendo essa tampinha de caneta? Eu vou fazer ela desaparecer no 3. 1, 2... A mágica é bem simples, quem manja um pouco de mágica sabe, é óbvio que eu coloquei atrás da orelha. Mas quando você faz isso pela primeira vez, tá todo mundo prestando atenção na tampinha da caneta e não na caneta que eu tô movimentando. Então todo mundo vai prestar atenção aqui e não vai perceber a hora que eu escondo a caneta atrás da orelha. A mesma coisa pode acontecer aqui. Vai estar todo mundo olhando no lápis, esperando o lápis se mexer pro Charlie dar uma resposta. E você não vai perceber quando o seu amigo maroto dá uma leve sopradinha no lápis. Mas você ainda pode argumentar que você estava sozinho, você fez a brincadeira sozinho e não tinha absolutamente nenhum vento. Você garante que a sua respiração não alterou o experimento. E aí, Iberê, qual é a resposta? Bom, o que pode ter acontecido no lápis, se não teve absolutamente nenhum ventinho, é uma acomodação. Como assim uma acomodação? Se você olhasse esse lápis bem de pertinho, você ia ver que ele é todo irregular. E na hora que você coloca um em cima do outro, você tem a impressão de que ele ficou muito bem estável ali, que ele está paradinho, mas ele não está. Ele está se mexendo muito devagar e pode ser que chegue um momento em que ele se ajeite de repente e ele fique numa posição diferente da cruz e aí você vai ter a impressão de que teve uma resposta do Charlie. Tem uma coisa que acontece bastante, que é muito triste, que é deslizamento de terra. É assim, a pessoa mora numa casa, acha que o terreno dela é super firme, essa casa está na beira de um penhasco, começa a chover e de repente, do nada, esse terreno desliza a montanha abaixo e a pessoa morre dentro da casa porque ela estava ali achando que a casa estava estável e segura. Do nada, essa casa vai montanha abaixo. Por quê? Porque aquele terreno não estava estável, aquele terreno estava todo louco para desabar de repente e basta alguma micro coisinha e o terreno vai embora barranco abaixo. Pode acontecer a mesma coisa aqui. Você colocou um lápis em cima do outro e assim como o terreno ele está instável e do nada ele se ajeita, ele se acomoda e você teve a impressão de que foi o Charlie que te respondeu. E se mesmo assim, depois de todos esses argumentos, você acha que ainda existe o Charlie ali, tem uma coisa muito bacana que se chama viés confirmatório. O que é esse tal de viés confirmatório? É assim, quando você encasqueta com alguma coisa, quando você põe uma coisa na cabeça, você tende a começar a enxergar aquela coisa com mais frequência, você tende a enxergar coisas que provem que você está certo. Por exemplo, se eu te contar uma lenda muito louca assim, todo mundo que tem uma pinta no nariz é filho de extraterrestre. E se essa pessoa, quando você encontrar com ela, falar "e aí, tudo jóia?", é a prova de que ela é extraterrestre. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a prestar atenção em todo mundo que tem pinta no nariz. Você vai olhar para a cara de qualquer pessoa e vai observar se ela tem uma pinta no nariz. E se de repente ela falar "e aí, tudo jóia?", você vai tremer. É a prova de que existe extraterrestre. Ou seja, você acreditou numa lenda besta, e a partir de então você fica procurando provas de que aquilo existe. E é óbvio que uma hora vai acontecer uma coincidência e você vai acreditar nessa coincidência, porque você vai tentar confirmar o que você já acredita. É o que acontece aqui. E depois de tudo isso, acho que você pode ir para a escola tranquilo, porque esse Charlie é tão perigoso quanto um sopro. Mais explicações para mistérios deixarem de ser mistérios, como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. Não é verdade, Charlie? Se você também acha que essa história do Charlie não passa de vento, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo do vídeo. De vez em quando a gente publica alguns Mythbusters aqui no Manual do Mundo, algumas coisas para quebrar mitos. Antigamente eu fazia mais isso, mas eu percebo que as pessoas são bem cabeça dura, elas gostam de acreditar em coisas que não existem. Então, desse lado, vou indicar aqui dois vídeos
dois vídeos quebradores de mitos. Desse lado aqui, como fazer um vídeo fake. Se você quiser fazer um vídeo de mentira para enganar as pessoas, eu dou a receita desse lado aqui. E do outro lado, como você pode fazer um gerador de energia infinita. Sim, um gerador de energia que vai gerar energia para sempre. A gente ensina como fazer e também desvenda esse mistério para você desse lado aqui. E se você prestou muita atenção no vídeo, você gosta de teorias da conspiração e coisas assim, você vai falar: eu vi um alicate em cima da mesa do Iberê, tinha uma hora apareceu um alicate do nada, aquele alicate é que fazia o lápis se mexer, que fez a bússola se mexer. Pois é, eu queria colocar, naquela hora de fazer a bússola se mexer, eu ia colocar um alicate. Esse alicate aqui. E depois eu percebi que a bússola se mexe com objetos muito menores. Qualquer objeto de ferro faz a bússola se mexer do tamanho dessa moeda que você já consegue se mexer. Então eu achei que para explicação era muito mais legal colocar a moeda do que colocar o alicate. O problema é que eu esqueci o alicate em cima da mesa e ele ficou ali. Aquilo ali é um erro de continuidade, como a gente fala no cinema, quando existe algum objeto que acaba ficando meio fora de lugar, alguma coisa que a pessoa estava pegando e na cena seguinte ela não está mais. Alguma coisa que aparece e desaparece, aquilo lá é um erro de continuidade, porque aquilo lá não continua no lugar onde ela estava antes, aquele quebra a continuidade do vídeo. Então o alicate serviria para a gente fazer a bússola se mexer, mas eu acabei usando a moeda.